Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, coordenador nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristina. E hoje começamos com uma questão. Queremos saber se o hipotético planeta 9 inclinou o Sol. Vamos voltar a repetir essa palavra que tu acabaste de dizer. Hipotético planeta 9, porque ainda não temos uma única confirmação direta de que o mais romântico hipotético planeta do Sistema Solar possa existir, mas, entretanto, vão-se acumulando uma série de evidências indiretas sobre a eventual existência deste planeta 9. Vamos começar por falar um bocado sobre a história do Sistema Solar. Quando nós olhamos para os planetas que orbitam o Sol, no nosso Sistema Solar, eles orbitam mais ou menos no mesmo plano, chamado plano da eclíptica. Enfim, há uma variação de apenas cerca de 2 graus entre alguns desses planetas, mas, portanto, orbitam todos à volta do Sol, digamos assim, no mesmo prato, digamos assim, exatamente com a mesma inclinação. Só que parece que esse próprio plano em que giram todos à volta do Sol está ligeiramente inclinado precisamente em relação ao próprio Sol, aproximadamente 6 graus. E o que é certo é que os astrónomos nunca souberam dar uma explicação unânime, digamos assim, para essa inclinação, digamos assim, do plano de eclíptica, que até parece que é o próprio Sol que está inclinado cerca de 6 graus. Onde é que entra nesta história o nosso hipotético planeta 9? Ora bem, a existir este planeta, as simulações indicam que este planeta terá aproximadamente cerca de 10 vezes a massa da Terra, tem uma distância média que orbita ao Sol muito, muito distante, cerca de 20 vezes mais distante do que o próprio Neptuno. Portanto, está mesmo nos confins do Sistema Solar, se existir. Vamos sempre repetir isto, se existir. E o mais curioso neste planeta 9 é a sua própria inclinação. Eu disse há bocado que os planetas giram todos no mesmo plano. Pois bem, o planeta 9 a existir gira cerca de 30 graus inclinado em relação precisamente ao plano da eclíptica. Ora, todas as outras provas indiretas da sua existência indicavam que, precisamente, a massa deste planeta 9 e, sobretudo, a sua inclinação em relação à eclíptica afetava claramente uma série de cometas, asteroides que existem nos confins do Sistema Solar, planetas anões, e, portanto, nós sabemos, hoje, que existe todo um conjunto de corpos nos confins do Sistema Solar, que têm umas órbitas muito, muito esquisitas e, eventualmente, atribuídas, precisamente, à gravidade desse planeta 9. Então, qual é agora a relação entre o planeta 9 e estes 6 graus de inclinação? É que os cientistas que começaram por admitir a existência deste planeta 9 fizeram um pequeno cálculo. Colocaram num computador a massa prevista do planeta 9, a inclinação da sua órbita e, se este planeta 9 esteve presente no Sistema Solar praticamente desde o seu início, então como é que ao longo de milhares de milhões de anos a existência do planeta 9 afetou precisamente esta inclinação de 6 graus. E o resultado é absolutamente surpreendente. Diz que, se este planeta 9 existir, com aquela órbita, com aquela massa, então bate precisamente, nós conseguimos explicar a inclinação de 6 graus relativamente ao Sol, apenas e tão só devido à inclinação do planeta 9 e da sua massa. Portanto, é mais uma prova indireta. Repara como isto é uma autêntica provocação para os astrónomos. Ou seja, nós não sabemos se ele existe. Se ele existir, nós não sabemos em que zona da sua órbita é que ele está, mas vão-se acumulando uma série de provas que permitem explicar, por um lado, órbitas muito esquisitas de corpos nos confins do Sistema Solar e agora também este grande enigma da astronomia planetária do nosso Sistema Solar, que é aqueles 6 graus de inclinação do plano de eclíptica em relação ao Sol. Será novamente o planeta 9? Pois bem, agora o santo grau, digamos assim, dos astrónomos é tentar de uma vez por todas encontrar uma prova direta da existência deste planeta 9. Seguimos agora com a descobertas de uma equipa internacional de astrónomos com fenómenos inesperados. Quasares cabeludos. É uma metáfora interessante para explicar esta primeira notícia que nós trazemos aqui. Vamos primeiro explicar o que é que são quasares. Quasares são estruturas, são regiões que nós encontramos sobretudo no centro de galáxias muito, muito antigas. Dito de outra maneira, nós encontramos no universo primordial, muito próximo depois do nascimento do universo. E esta imagem é absolutamente notável. Foi tirada pelo instrumento MUSE, do Very Large Telescope, do ESO,
E porquê é que esta imagem é extraordinária? Porque quando os astrónomos olham para estas estruturas, para os quasares, deixa-me só acrescentar, os quasares são provavelmente das estruturas mais luminosas, mais energéticas do universo, porque têm no seu interior, no seu centro, buracos negros super maciços e que estão a atrair matéria a uma velocidade extremamente voraz. Portanto, são grandiosos buracos negros que estão num processo de grande alimentação, digamos assim, a tomar uma grande refeição. E, portanto, nós encontramos estas estruturas no universo primordial. Ora, esta novidade apresentada esta semana pelo ESO é extraordinária porque, quando os astrónomos olham para estes quasares, nós já conhecemos uma série de quasares do universo primitivo, nós encontramos em 10% dos quasares uma espécie de um halo, digamos assim, de gás à sua volta, halos enormes de gás. Com enormes, isto também é interessante, nós encontramos estes halos de gás que podem ter até cerca de 300 mil anos-luz. Só para teres uma pequena ideia, o diâmetro total da Via Láctea é de aproximadamente 100 mil anos-luz. Portanto, estamos a falar de halos de gás à volta destes super maciços buracos negros, muito maiores que os tamanhos da nossa própria Via Láctea. E, portanto, a novidade é que o MUSE, o VLT, olhou para 19 quasares e, de acordo com a regra que nós conhecíamos, cerca de 10% desses quasares, portanto, 2 no máximo, teriam precisamente esse tipo de halos de gás. Não. O MUSE encontrou em todos estes quasares precisamente estes halos de gás e a surpresa é não só no seu tamanho, mas também na sua temperatura. E porquê é que eu digo surpresa na sua temperatura? Porque nós estávamos à espera de encontrar estes halos de gás que, precisamente por estarem no centro destas galáxias, teriam que estar muito quentes, com quentes, milhões e milhões de graus, mas estes gás são ainda por cima frios, entre aspas, cerca de 10 mil graus de temperatura. Portanto, essa é também a surpresa. Não só encontrar filamentos, halos em todos os quasares, mas também a própria temperatura. Há alguma explicação para isto? Não. Porque talvez o mais interessante no meio disto tudo é que, se calhar, nós só encontramos estes halos de gás, estes cabelos, digamos assim, à volta destes quasares, precisamente devido à capacidade tecnológica do MUSE. Ou seja, todos os instrumentos que nós tínhamos anteriormente não encontravam estes halos de gás, não quer dizer que não estivessem lá, mas não encontraram porque não tinham tecnologia suficiente para detectar. O MUSE, se calhar, veio dar a volta a essa questão. E muito rapidamente, uma outra notícia estelar e galáctica é a junção de observações feitas pelo telescópio espacial Chandra, da NASA, e o XMM Newton, da ESA, que identificou, olha, curiosíssimas explosões de raios-x. Os astrónomos estão habituados a encontrar explosões de raios-x, mas não como estas. Foi num par cósmico, não sabe muito bem que par é que será. Provavelmente pode ser um buraco negro e uma estrela de neutrões, ou pode ser outro tipo de par cósmico. E o que é certo é que quando estas duas observações juntaram, encontraram uma explosão de raios-x 100 vezes mais brilhante do que o normal e que demorou cerca de 1 minuto a desvanecer. Quando nós dizemos que os astrónomos estão habituados a detectar este tipo de fenómenos, sim, por exemplo, os magnetares. Os magnetares são estrelas de neutrões que têm massas muito elevadas e, portanto, têm densidades muito elevadas e que têm campos magnéticos extraordinariamente poderosos. Olha, por exemplo, estes que nós estamos a ver, extremamente poderosos. E, de vez em quando, nós encontramos este tipo de explosões a magnetares, mas são explosões que desaparecem poucos segundos depois de serem detectados. Este caso que nós falamos aqui foi uma explosão que demorou cerca de 1 minuto a desaparecer. E há outro pormenor muito interessante nesta descoberta. É que as magnetares nós estamos habituadas a vê-las em galáxias relativamente jovens, com uma população estelar mais ou menos jovem. Olha, por exemplo, a nossa própria Via Láctea. Mas estas duas fontes de raio-x, duas explosões de raio-x que foram agora identificadas, foram encontradas em galáxias elípticas. Ora, as galáxias elípticas são uma espécie de lar de terceira idade das estrelas e, portanto, nós não estávamos nada à espera de encontrar explosões poderosíssimas precisamente em galáxias velhas. Miguel, temos apenas 20 segundos para falar da mudança das cores e das estações do ano em Saturno. Não é só na Terra que temos mudanças de cores. É uma imagem curiosíssima da sonda Cassini, que nos mostra duas comparações de imagens do vórtice do Polo Norte de Saturno. Uma é de 2012, outra de 2016, que se explica precisamente também com a alteração das estações do ano. Quando a Cassini tirou a primeira, encontramos Saturno na altura do seu inverno, digamos assim. Saturno vai deslocar-se para o verão, vai ter o seu verão no solstício em 2017 e precisamente aquela diferença de temperatura no vórtice é precisamente relacionado com isso.
Miguel, obrigada. Obrigado. Um bom fim de semana. Fechamos para já o Bom Dia Portugal, mas já a seguir ao intervalo estamos de volta com a terceira hora. Até já.